Glória a Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma noite de adoração, mais um momento para estarmos com o Senhor. E hoje, esse culto ele é temático. Hoje é o último domingo do mês de setembro e durante o mês de setembro há uma campanha de prevenção ao suicídio. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre isso. E um assunto que é pouco falado, como dizem por aí, é muito tabu. Ninguém fala sobre o assunto e enquanto isso pessoas estão morrendo em todo o mundo. Então hoje nós vamos dar uma pincelada sobre a campanha. E eu quero que vocês conversem com as pessoas sobre isso. Eu quero que vocês levem esses conhecimentos, tudo isso que vocês vão ouvir aqui hoje adiante. E que vocês possam falar com outras pessoas acerca do que nós vamos conversar hoje. Primeiro, como surgiu? A campanha surgiu em 1994, quando um jovem chamado Mike M, de 17 anos, tirou a própria vida nos Estados Unidos. Esse menino aparentemente não tinha motivos, todos falam que era um menino muito amoroso, muito companheiro, e de repente seus pais, seus familiares e seus amigos se depararam com a morte desse jovem. E esse jovem tinha um Mustang amarelo. E no dia do seu sepultamento fizeram uma linda homenagem, onde as pessoas levaram bilhetinhos, fitas amarelas, cesta com muitas coisinhas amarelas, e ali estavam se recordando da vida do jovem Mike, que tão prematuramente tirou a sua vida. E aí, desse dia em diante, diversos jovens passaram a pedirem socorro através de bilhetes amarelos, através de fitas amarelas. E aí, essa campanha foi se estendendo, e aí chegou no Brasil, e em 2003, a OMS, Organização Mundial da Saúde, instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre tudo isso. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização pela prevenção do suicídio. E em 2015 ela chegou aqui no Brasil e ela começou em 2003, após a morte desse jovem. No Brasil, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que cerca de 32 pessoas tiram as suas vidas por dia. Aqui no Brasil também eles dizem que aproximadamente uma pessoa morre a cada 40 minutos. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E aí vocês percebem a urgência de falarmos sobre esse assunto. Eu fico abismada com isso e fico assustada, aonde nós percebemos que se formos falar com as pessoas sobre quais são os seus maiores medos, dizem aí estudos comprovam que um dos maiores medos, pelo menos o segundo maior medo de toda a humanidade, de todo cidadão, é morrer. E aí estudos mais aprofundados dizem que o primeiro maior medo da maioria das pessoas é falar em público. Imagine, mas estudos confirmam que a segunda maior causa do medo da humanidade é a morte. As pessoas têm medo de morrer. E numa sociedade onde é o segundo maior motivo, nós nos deparamos com pessoas que desejam de todas as maneiras tirar a sua própria vida. E nós percebemos que o suicídio não é o desejo de morrer. É não saber conviver com os problemas, com o sofrimento, com a situação e querer dar um basta nisso. Se nós conversarmos com pessoas que já tentaram suicídio, a grande maioria vai dizer: eu não queria morrer, eu queria acabar com a dor. E é esse o sentimento de um suicida, de uma pessoa com tendência a suicídio. E a desinformação é a principal barreira no auxílio às pessoas que podem estar em risco de cometer suicídio. E essas pessoas podem estar dentro das nossas casas, essas pessoas podem estar morando conosco, essas pessoas podem estar dormindo debaixo do mesmo teto, e nós não percebemos e não sabemos disso.
E eu lembro que, recentemente, quando passamos por uma terrível dor, que foi a morte do nosso filho, em algum momento da minha caminhada, meu momento de luto, eu estava sendo medicada, acompanhada por uma psicóloga, sofrendo e chorando o meu luto, e um dia eu parei de tomar a medicação por conta própria. E o pastor não estava em casa, Duda não estava em casa, e me ocorreu uma confusão mental muito grande. E eu não sabia o que fazer. E eu chegava a ouvir vozes de tão confusa que estava a minha mente. A minha cabeça coçava de tanta perturbação que eu sentia dentro da minha mente. E eu lembro que eu liguei para uma pessoa em Brasília, uma amiga, mas se você me perguntar hoje quem foi, eu não sei quem é. E até gostaria que, se ela estiver assistindo o vídeo, se ouvir depois, me fale que foi para você que eu liguei. Ou eu liguei para um anjo e não sei, porque eu não lembro para quem eu liguei. Mas sei que falei com alguém e disse que estava sofrendo isso. E essa pessoa perguntou: cadê o pastor? Eu falei: o pastor não está em casa. Cadê a Duda? Não está em casa. E essa pessoa falou: corre e vai tomar o medicamento. Eu falei: mas eu estou tentando parar com o medicamento. Ela: mas ninguém para com o medicamento controlado dessa maneira. E antes de ligar para ela, eu lembro de chegar perto da janela do quarto. Nós morávamos no 9º andar. E ali na janela eu olhei e eu tive vontade de cortar a telinha e pular. Eu não queria morrer. Eu afirmo isso para vocês com todas as minhas forças. Eu tenho muito prazer em viver, mas eu queria que aquela perturbação passasse. E ela pediu para eu tomar o remédio. Imediatamente eu tomei o remédio e ela falou: agora deita e dorme. E assim eu fiz. E lembro que acordei somente no outro dia e contei para o pastor o que havia acontecido. E ele falou: eu não posso mais te deixar sozinha. E eu falei: eu acho que por enquanto não. Então eu voltei a tomar o remédio e comecei a desmamar o remédio. Há um desmame, há um efeito que a gente precisa ir parando aos poucos. E eu não tinha consciência disso. Aí comecei a tomar um remédio dia sim, dia não. Depois metade, dia sim, dia não. Depois a cada 2 dias, a cada 3 dias. E para a glória de Deus, hoje eu não tomo mais o remédio. Mas foi algo assim que eu não imaginava passar. Logo eu, que tenho tanto prazer em viver. Eu estou falando com muitas pessoas nessa noite. E talvez por algum momento da sua vida passou esse tipo de pensamento pela sua mente. A situação foi tão difícil que você não viu saída. A situação estava tão aperreada que você só imaginava: eu preciso dar um fim a essa dor. E a única maneira que eu encontro nesse momento é tirar a minha vida. E recentemente nós tivemos uma experiência com o pastor. E o pastor conta isso aonde ele vai. E ano passado, no início do ano passado, o pastor participou de um evento de pastores em Brasília. E lá a nossa bispa levou alguém para falar sobre o suicídio de pastores. Vocês lembram que estava bem recorrente no início do ano passado? Vários líderes espirituais tirando a sua vida. E a nossa bispa, muito preocupada com todo o corpo pastoral, chamou alguém para falar. Trouxe um escritor de um livro para ministrar sobre as nossas vidas. E em um evento de pastores, ela falou especificamente sobre suicídio. E deu um de seus exemplos e contou uma história muito triste que aconteceu com ela. E chegando em casa, José me chamou. Nós estávamos na minha mãe, porque ele estava em congresso lá na igreja, em Brasília. E o José falou: eu preciso falar uma coisa para você. Nesses 3 anos de morte do Benjamin, por várias vezes, eu peguei a tesoura e fui até a janela para cortar a telinha de proteção e tirar a minha vida. A dor que eu sentia era tão grande em ter enterrado meu filho. Havia um inconformismo tão grande dentro de mim, que por várias vezes eu pensei em tirar minha vida. E naquele momento eu fiquei muito feliz em ouvir isso do meu esposo, porque talvez eu, como esposa, seria a última pessoa que ele contaria isso. E eu estou contando isso para vocês, porque há pessoas dentro da sua casa, pessoas confiáveis, pessoas que vão chorar, que vão orar, que vão te abraçar. E talvez você esteja passando por uma situação dessa, esteja pensando: eu não vou
levar essa preocupação, eu não vou deixar essa pessoa angustiada. E eu preciso te dizer que essa é a pessoa mais confiável para você compartilhar um tipo de sentimento como esse. Isso não é algo para ficar contando para qualquer um. A gente não sabe com quem a gente vai se deparar. Mas eu quero dizer a vocês que as pessoas mais confiáveis da vida de vocês, elas moram debaixo do mesmo teto que vocês moram. Amém? Então, se em algum momento dessa nossa trajetória, eu ou você tivermos esse desejo, tivermos esse pensamento ou esse sentimento, que corramos e vamos compartilhar com pessoas que nós confiamos e falemos sobre o assunto. Há alguns mitos acerca do suicídio, e um deles é: falar sobre suicídio aumenta o risco. Isso é uma mentira. Falar sobre o suicídio alivia a angústia e a tensão e o sofrimento dessa pessoa. É por isso que é preciso falar. Então não tenha esse medo de dizer: não, eu vou falar, eu vou dar ideia. Não, quem está pensando em suicídio, ela precisa conversar. Ela precisa aliviar essa tensão e compartilhar com alguém. Um outro mito: quem quer se matar não fica falando. A maioria das pessoas, elas falam e estão dando sinais. E nós, diante da nossa ignorância, estamos dizendo: quem quer se matar não fala, vai e se mata. Por favor, não é momento para isso. Não é momento para esse tipo de julgamento. Não é momento para esse tipo de pensamento. Se alguém teve essa iniciativa de falar sobre isso, acolha, ouça, abrace, acompanhe. Um mito: mostrar que tem pessoas que sofrem mais do que elas. Isso não vai trazer o desejo de não fazer, de não querer tirar a sua vida. O que você precisa agora é ter compaixão, não somente empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, e compaixão é se colocar no lugar do outro a ponto de dizer: eu preciso te tirar dessa escuridão, eu preciso fazer alguma coisa por você. Jesus em todo o tempo teve compaixão das nossas vidas. O Senhor não nos olhou somente com empatia, mas o Senhor nos olhou e nos olha com desejo de: eu preciso fazer alguma coisa por você. Há algo de errado e eu preciso te ajudar. Isso é compaixão. É momento de ter uma escuta ativa e ausência total de julgamentos. Quando se trata de um assunto tão delicado, essas pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam falar, e você precisa segurar e estar totalmente ausente, se abster de todo e qualquer julgamento, porque nós não conhecemos as dores uns dos outros, e nós somos precipitados em dizer: ah, você está só com esse probleminha, você não conhece. Então, por favor, respeite a dor das pessoas. Amém? Então vamos para a palavra aqui, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que fala que Paulo, em um momento da sua caminhada, fala algo que é bem parecido com o que nós estamos falando. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, até o 9, até o 10. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 em diante. Diz assim a palavra: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam em oração. Aqui Paulo está dizendo de um momento que ele teve uma grande tribulação. A palavra não diz qual foi o tipo de tribulação, mas eu quero que você se enquadre e imagine. Talvez seja o sofrimento e a tribulação que nós passamos hoje. Paulo fala que o negócio foi tão aperreante, foi tão ruim, que ele achou que ele não ia escapar. Teve um ponto que ele falou assim: estava acima das nossas forças. O que eu estava
vivendo, eu não conseguia ter domínio e controle. Era algo maior do que eu, e era algo que eu ainda não havia sentido. Ele disse que foi algo acima das forças, ao ponto de perder a esperança até da própria vida. Quantas vezes nós nos encontramos nos nossos sofrimentos, nas nossas tribulações, e nós perdemos a esperança, e nós não acreditamos mais em dias melhores. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde o número de suicídio cresceu, aumentou. Pessoas se desesperaram ao ponto de dizer: eu não vou esperar morrer por essa doença, eu vou me antecipar e tomar uma decisão. Mas hoje eu venho dizer a você, em nome de Jesus, Jesus Cristo é a esperança, Jesus Cristo é a certeza de dias melhores, Jesus Cristo é aquele que não nos abandona. Ele é a esperança de vida eterna, Ele é a razão de todos os dias levantarmos e continuarmos crendo e confiando em dias melhores, como J. Quest fala na sua canção. O fato de estarmos com o Senhor, o fato de caminharmos com Deus, não nos exime dos sofrimentos, amados. O fato de... Teve gente na época que eu perdi o Benjamin, que o nosso filho morreu, falou assim: nossa, você e o pastor são pessoas de oração e estão passando por uma tribulação dessa, o que vai ser de mim? E eu falei para ela: calma, fica fria, porque o mesmo Deus que permite a dor, é Ele quem cura, é Ele quem tem causa, é Ele quem nos resguarda, nos responda na baixeira, nós precisamos confiar nisso, amados e amadas. Paulo falou que tinha perdido a esperança e que ele achou que ia morrer. E eu quero que você se recorde agora de situações as quais você também pensou que ia morrer. Momentos da sua caminhada em que você disse assim: eu não sei mais o que fazer. O desespero toma conta de mim, o sofrimento toma conta de mim, ao ponto de não desejar mais viver. E eu quero dizer a você, e a você que está me ouvindo, esse tipo de sentimento, de pensamento, não quer dizer falta de fé, viu? Porque as pessoas dizem logo, né? Você não tem fé? Eu tenho fé, mas há um sofrimento e uma dor dentro de mim que está abafando a minha fé. E não é a falta dela, mas é o sofrimento que é grande. Então isso pode acontecer no meio cristão, sim. Pessoas que servem a Deus podem ter o desejo de se matar, sim. Eu acabei de dar 2 exemplos. E quem me conhece sabe que o meu maior prazer é viver. Mas quando eu me lembro que houve um dia na minha vida, um dia, em que eu quis morrer, isso me traz uma grande preocupação. Porque eu tive uma situação assim. Mas eu fico imaginando quais são os problemas que vocês passam, vocês que estão me ouvindo. Eu me preocupei em pensar no próximo, em alguém que enterrou um ente querido, um filho talvez com mais anos de vida do que o meu. Eu me preocupei com pessoas que não conseguem mais caminhar e vir à casa do Senhor, que não acreditam mais em dias melhores. Pessoas estão morrendo dentro das suas casas. Pessoas se trancaram no conforto das suas casas. Está dizendo que está tudo bem e elas estão morrendo espiritualmente. Estar com Cristo é a certeza de que quando passarmos por esses momentos, Ele nos respalda e Ele nos sustenta. Estar com Cristo é a certeza que essas são as águas que estão doidas para nos submergir, mas o Senhor fala: não temas, porque eu estou contigo. Esse aqui é o fogo que o Senhor fala: quando passares por ele, as chamas não arderão em ti, e eu estou contigo. Há uma garantia da parte de Deus que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em nome de Jesus, amado e amado,
quero que você pense nisso. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, porque não fomos nós que a demos. Nós não temos esse direito de fazer isso. Existe um Deus soberano acima de todas as coisas, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. As nossas vidas estão no domínio da mão dele, no controle de sua mão. E nós não podemos nos antecipar a nada, porque quando chegar a nossa hora, o Senhor vai nos recolher. Há um propósito específico de Deus para cada homem, cada mulher, cada criança nessa terra. Há uma missão a seguir aqui. E quando essa missão acabar, acredite, somos nós que não vamos querer ficar. O que vamos fazer aqui se o propósito acabou? Paulo está falando que perdeu a esperança. Esperança e fé andam juntas. Esperança é a certeza de um dia melhor. Esperança é a alegria antecipada. Esperança é você encher o teu coração das coisas de Deus e continuar confiando. Eu não estou dizendo para você que é fácil. E preste atenção, talvez seja a coisa mais difícil que você vai fazer. É lutar contra esses sentimentos. É lutar contra esses pensamentos. Mas eu preciso dizer, na hora que você se posicionar a viver o versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o Senhor vai vir com os seus anjos, o Senhor vai vir com a sua mão poderosa e Ele vai intervir em favor da nossa causa. Paulo continua dizendo que de fato ele pensou que ele ia morrer. Havia uma sentença de morte para ele. E aquela sentença era uma permissão de Deus para que Paulo não confiasse no poder do seu braço. Mas a palavra diz que Paulo precisava confiar nessa hora num Deus que ressuscita mortos. Essa palavra não está aqui à toa. Nós estamos falando de morte. E eu preciso perguntar a você: o que foi que morreu na sua vida e precisa ressuscitar hoje? O que é que dia após dia você tem percebido que está naquele aparelhinho do tu? E você precisa que o Deus que ressuscita mortos venha hoje ao teu socorro, ao teu encontro. Encontre morada na tua vida e encontre lugar, porque você deu legalidade para que Ele haja. O que é que tem morrido na sua vida? Quais são os seus sofrimentos? Conta para o Senhor. O que é que passa na tua cabeça nesse período de pandemia? O que é que aos teus olhos não tem mais solução? O que é que você tem olhado e dizendo assim, e dito, isso aí tem Deus? O que é que você vem sofrendo anos e anos e dizendo: Pai, eu não tenho forças para prosseguir, para continuar? Você lembra que no início eu falei que nós precisamos conversar sobre isso? Nós precisamos falar sobre esse assunto. Se nós quisermos ser uma igreja relevante, nós precisamos abraçar as causas da humanidade. Nós precisamos realmente nos posicionar como homens e mulheres portadores de boa notícia. Vão ter dias que eu não vou estar bem, mas eu conto que você que está me ouvindo vai estar. E vai ter uma palavra de vida, de conforto e de consolo ao meu coração. É necessário falar sobre isso. É necessário conversar sobre isso. Então vai um conselho aqui, vocês pais. Chame seus filhos adolescentes e na lata perguntem: em algum momento da sua caminhada você já teve o desejo de tirar a sua vida? Em algum momento você já pensou assim: eu não quero mais viver? Você, esposo, esposa, chame o seu cônjuge e pergunte: está tudo bem com você? Você, filho, pergunte para sua mãe, para o seu pai: está tudo bem com o Senhor? Está tudo
senhora. Eu volto a dizer, não pense que é falta de fé esse tipo de sentimento ou pensamento. Não é. É porque a dor está tão grande que você não consegue ver o Senhor. Está tudo embaçando os seus olhos. E você não consegue ver o Senhor de braços abertos dizendo: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Eu não desisto de você. E eu prometi a você que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, 4:8, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E no capítulo 4, versículo 16, ele diz isso: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Há uma promessa da parte do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Paulo está falando para não desanimarmos. E eu, como pastora dessa comunidade, estou pedindo a vocês: não desanimem. Ainda que os teus olhos estejam vendo grandes tribulações, grandes coisas ruins acontecendo, ainda que no seu exterior você veja tudo isso, que o seu interior seja hoje alimentado da presença de Deus, que dos teus lábios saia um novo cântico nessa noite, um novo motivo de adoração, uma nova razão para dizer que o Senhor é santo, que eterna é a sua vontade e que Ele tem nos sustentado de geração em geração. Aguenta mais um pouco, porque o Senhor é contigo. Aguenta mais um pouco, porque eis que o cavaleiro está vindo depressa, com a espada desembanhada, para lutar e guerrear as nossas guerras. Há uma ordem sendo liberada no mundo espiritual hoje. Os céus estão abertos. Não há oração que o Senhor não escute nessa noite. Não há pedido de socorro a qual o Senhor não estenderá a sua mão e não venha salvar. A palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão tampados para que não possam ouvir a nossa oração. A palavra diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. Você hoje precisa de salvação. Clame ao Senhor, clame ao Deus do consolo, ao Deus do conforto, que nunca te deixou e não te deixará. Levar, semar, suir, levar. Tempos difíceis e dias difíceis vêm para todos nós. Pastores, membros, homens e mulheres. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos passando pela mesma pandemia. Cada um de nós temos os nossos pensamentos, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações. Cada um de nós temos as nossas realidades e nós sabemos aonde nosso sapato aperta. Então eu tenho mais um pedido a fazer: não menospreze a dor do outro.
Quando alguém compartilhar algo com você, respeite. E o fato de estarmos com o Senhor não irá nos eximir de sofrermos tribulações. Eu volto a repetir. Não é falta de Deus. Nem tudo é pecado. Porque quando uma pessoa está em tribulação, o que é que nós pensamos logo? Está em pecado. Quando eu planejei o meu filho e esperei 20 anos para ter ele, eu estava com a minha vida no altar, assim como estou hoje. E quando o Senhor, ao 7º dia de nascimento do Benjamim, decidiu recolhê-lo, eu não estava em pecado. Pelo contrário, eu estava aos pés do Senhor dizendo: Pai, seja qual for o resultado, eu dentro de uma UTI com meu filho, e eu falava: seja qual for o resultado disso aqui, eu vou ter um testemunho para contar, porque eu nunca me senti tão amada, eu nunca me senti tão acolhida. Vão haver momentos de sofrimento que nós precisaremos passar. O Senhor não vai nos privar desses sofrimentos, porque eles serão a maneira mais rápida de voltarmos os nossos olhos para Ele, de entregarmos os nossos corações contritos, aonde o Senhor olha e fala: eu não tenho como dizer não. Vão haver sofrimentos que farão a gente crescer, como eu cresci 7 dias. Talvez eu levaria 7 anos para crescer o que eu cresci em 7 dias. Foi a maior experiência que eu tive de acolhimento, de consolo, de conforto da parte de Deus. Mas eu digo também, foram os dias de maiores dores na minha vida, que trouxeram aprendizados, que me fizeram fortalecer, que geraram em mim uma resiliência, um motivo de não cair por qualquer momento, porque eu provei da poderosa mão de Deus cuidando de mim. Ei! Vão ter dias que você não vai ver sol, você não vai ver solução, e você precisa se voltar para o Senhor e provar da poderosa mão do Pai, da poderosa mão de Deus sobre a tua vida. Te colocando em colo, deixa lá. Vão haver sofrimentos que as pessoas vão dizer coisas para nós, eles vão tentar nos acalmar, mas nenhuma palavra vai conseguir trazer o conforto e o consolo que precisamos. E é nessa hora que você vai precisar confiar no Senhor. Ele nunca nos daria uma prova maior do que poderíamos suportar. O Senhor conhece os nossos limites, mas Ele permite a dor e Ele mesmo cura. O Senhor tem antídoto e remédio para absolutamente todo e qualquer sofrimento, porque Ele nos fez. Ele é o maior conhecedor de nós mesmos. Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães, e Ele nos chama pelo nosso nome, diz: ei, você é meu, você é minha, eu te escolhi. A sociedade pode não dar nada por você, mas eu tenho filho, eu tenho filho para correr em seu lugar. Vão ter momentos que nem nós vamos acreditar em nós mesmos. Sempre haverá um portador de uma má notícia dizendo que a nossa situação não tem solução. Mas eles são mentirosos. Por um momento eles foram usados pelo inimigo. Eu lembro que as pessoas diziam para minha mãe constantemente que eu não tinha mais jeito. E a minha mãe só sabia chorar. As pessoas foram muito cruéis com a minha mãe.
Enquanto eu estava no mundo, pecando, correndo risco de morte a todo instante, pessoas chegavam na minha mãe e diziam: Maria, a Zilene não tem mais jeito. E quando eu ficava sabendo disso, eu ficava revoltada. Vi um sentimento tão horrível em mim, de vingança, de raiva. E todas as vezes que alguém vinha falar de Jesus para mim, eu dizia: eu não quero saber. E as pessoas ainda me falavam somente do inferno. Eu quero perguntar a vocês que estão aqui, minhas ovelhas, meus amigos, como é que vocês têm apresentado Jesus lá fora? As pessoas só diziam para mim: do jeito que você está, você vai para o inferno. Ninguém me falou do amor. Porque o amor que salva é esse amor de um pai a entregar o seu filho por um pecador que salva. Se você tem pregado outro evangelho por aí, eu quero te repreender hoje. E eu quero te ensinar. Só o Espírito Santo de Deus, através do seu amor, convence o homem do pecado. Não são as nossas palavras de terror tentando trazê-los. Porque sabe o que eu respondia para essas pessoas? Eu dizia: eu vou para o inferno e levo vocês tudo junto comigo. E eu comecei a ter aversão de crente. E eu comecei a entrar nas igrejas para avacalhar os cultos. Acreditem, eu já fiz isso. E Deus foi tão misericordioso comigo, que fez da avacalhadora de culto uma pastora. Porque ele pega essas coisas para confundir os muito estudados, aqueles que acham que estão acima do bem e do mal. Mas você quer pregar um evangelho de verdade? Ame. Tenha uma escuta ativa. Escute as pessoas. Tenha ausência total de julgamento. Não julgue as pessoas, porque Deus não nos nomeou juiz de absolutamente nenhuma causa. Ouça, ame, abrace. É assim que um pecador vem aos pés do Senhor. E quando eu ouvi dessa maneira, depressa eu disse: eu não posso viver sem isso. E eu e o pastor José aceitamos Jesus no mesmo dia. Os amigos continuaram dizendo que eu estava lá para roubar o dízimo. Teve gente que olhou e falou: isso aí eu dou 2 dias para sair. E eu só falava: Deus, sustenta os meus pés, não deixa eu passar vergonha. Porque se eu continuar no mundo, eu vou morrer ou de uma bala achada ou uma bala perdida. Então eu sei de onde Deus me tirou. E sei que pessoas se levantaram dizendo que não davam 2 dias para eu continuar. Eu disse a vocês que vão haver pessoas que vão se levantar para estarem nos diminuindo, dizendo que não vai dar certo. Mas hoje você precisa fazer uma escolha assertiva de calar a voz do mundo. E calar a sua também. A sua quando você vem se auto-julgar. A sua quando você não libera o auto-perdão. Quando você não tem condição de perdoar as pessoas, mas também você não se perdoa. Você cometeu erros e você todos os dias se acusa. Satanás nem precisa fazer nada. E tem hora que ele bota a mão na cintura e fala: eu não seria tão mal como ele está sendo, como ela está sendo. Hoje é dia de perdoar, é dia de amar e é dia de liberar o auto-perdão. As coisas não deram certo até aqui. Vida que segue. Vida que segue. Porque o meu futuro está nas mãos de um Deus que nunca perdeu uma batalha. A palavra diz que Ele é um vencedor invicto e que tudo acerca da minha vida Ele já conhece. Ou eu confio, ou eu confio. Eu não tenho outro caminho. Não importa onde e em que momento da vida você parou, sempre é possível recomeçar. Receba essa palavra no seu coração. Não importa onde foi que você caiu, sempre
é dia de se levantar e recomeçar. Se hoje você conseguir olhar a vida com mais carinho, com mais alegria, você verá que há muito mais motivos para seguir em frente do que desistir e parar. Como diz a canção, é preciso saber viver. É preciso saber viver. Sorria. O Senhor tem dias bons para nós. O Senhor tem dias melhores para as nossas vidas. Dias melhores para sempre, como J Quest fala. O Senhor tem dias de abundância na sua presença. O Senhor tem dias de nos levantar, nos tirar do momento de humilhação e nos exaltar e fazer com que todos vejam, ainda que pela internet, no Facebook, pessoas que não acreditavam no que Deus poderia fazer na minha vida. Esse chegou o dia para dizer: há 24 anos Ele tem me sustentado e o meu desejo maior é estar com Ele. Um grande medo eu tenho, e não nego, que é de um dia estar diante do Senhor, dizer que eu fiz tantas coisas e Ele dizer: não foi o suficiente. Esse é o meu maior medo hoje. Eu perdi o medo de falar em público, eu perdi o medo de morrer, porque eu falei: estou igual Paulo, morrer para mim é lucro, mas vai ser no tempo do Senhor, não vai ser no meu, e não aceito que ninguém se antecipe em tentar fazer isso contra a minha vida. Mas hoje eu tomei uma decisão de viver os meus próximos dias como se não houvesse amanhã. Viver o hoje como se eu não fosse acordar amanhã. Eu quero alentar a minha igreja e os meus amigos para isso. Ame hoje, perdoe, se perdoe. E hoje, em nome de Jesus, decida viver esses dias melhores que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor veio nos trazer vida. E a palavra diz que não foi qualquer vida. É vida em abundância. É super vida. É super abundância. É vida além do que a humanidade comum sofre. Então, se você tiver um medo, tiver que alimentar algum medo, vem comigo nessa. Tenha medo de chegar diante de Deus e Ele dizer: não foi o suficiente que você fez. Você até pregou bonito, você até cantou bonito, mas não foi o suficiente. Esse deve ser o maior medo da humanidade, porque há 4 grandes certezas nessa vida, há 4 grandes acontecimentos nessa vida. O primeiro, Jesus nasceu. O segundo, Jesus morreu. O terceiro, Jesus ressuscitou. E o quarto, Jesus voltará. Ele voltará para buscar uma igreja. Ele voltará. Ele voltará. Foque os seus olhos nisso. Assim nós vamos endireitar o nosso caminhar hoje. Porque vivemos como se esse dia não fosse acontecer. E deixa eu te falar uma coisa: esse dia está mais próximo do que ontem. E amanhã vai estar mais perto do que hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus voltará. E como estaremos para nos apresentar diante dele? As tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que a nós há de ser revelada por ele. Romanos 8:18. Hoje, em nome de Jesus, alimente a sua fé, aumente a sua esperança e tenha um único medo: de um dia não habitar eternamente com o Senhor. Esse tem que ser o nosso maior medo. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero orar pelas pessoas que hoje perderam seus entes queridos. A Lani acabou de contar uma história de um pai que teve uma confusão com a esposa. Um pai de 5 filhos, gente. Foi agora à noite, Lani. E agora à noite ele brigou com a esposa. Ela saiu, né? E quando voltou, esse homem estava enforcado. Ele tirou a sua vida. Pessoas estão se matando hoje. Enquanto nós estamos aqui, pessoas estão tirando as suas vidas. Pessoas estão tirando a oportunidade de Deus mostrar que há sol,
que há dias melhores. Pessoas estão tirando a oportunidade de Deus realizar o seu plano e o seu projeto em suas vidas, porque elas se veem tão angustiadas e cercadas de sofrimento que elas não veem esperança. Como igreja do Senhor, eu quero te convidar a fazer um clamor por essas pessoas. E eu quero te desafiar, de hoje em diante, se você não orava por essas pessoas, que vocês comecem a orar. E diga: Pai, os estudos dizem que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira uma vida. Eu quero orar agora. Eu quero entrar em intercessão por este homem e essa mulher que está pensando em tirar a sua vida agora. Se levante como igreja do Senhor e comece a agir, porque nós precisamos parar o inferno. Nós precisamos mostrar a mão poderosa de Deus. Nós precisamos ser a representação do Senhor nessa terra. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, e vocês aí de dentro do carro, ora algo comigo hoje. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de vocês, diante do Senhor, como homens e mulheres de Deus, como guerreiros, ó Pai, como pessoas que lutam incessantemente para que a tua vontade aconteça nessa terra. Nós apresentamos, ó Pai, cada homem, cada jovem, cada criança, ó Pai, cada mulher, que nesse momento está pensando em tirar a sua vida. Meu Pai, vem hoje, ó Pai, intervenha. Libera a ordem, Senhor, em favor desse povo. Tira, Pai, ao lado toda possibilidade de morte. E ministra a tua vida, Aramassuia. Toma vida, Senhor, dos familiares que choram, ó Pai, nesse momento, por alguém que tirou a sua vida. Toma essa família, ó Pai, desse pai com 5 filhos, ó Pai, que deixou os filhos órfãos. Visita essas crianças. Toma a vida da sua esposa. Pai, no nome de Jesus, nós oramos como igreja do Senhor. Nós nos levantamos para pedir que toda morte cesse, que todo desejo de suicídio pare. Levanta pessoas para ir ao encontro destes que pensaram em tirar a sua vida. Levanta pessoas para ministrarem, para orarem, para conversarem, para simplesmente abraçarem, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu quero falar uma coisa para vocês que eu acabei de me lembrar. A gente morava em Brasília ainda e uma pessoa faleceu na rua de trás da minha. E era uma pessoa conhecida e nos chamaram para ir lá nesse velório. E eu fui. E quando eu cheguei lá, a família era de outra religião. E ela foi ensinada a vida inteira que quem tira a vida vai direto para o inferno. E foi algo que me chamou bastante atenção. E a vida inteira ela ouviu isso da religião dela. O suicídio, a pessoa vai direto para o inferno. E talvez você já tenha ouvido isso. E quando eu cheguei naquela casa, havia uma mãe desesperada. E quando ela olhou para mim, ela disse: Silene, fala alguma coisa da parte de Deus para mim. E eu fiquei um instante em oração e eu falei: Deus, fala com essa mãe, porque esse sentimento de que o seu filho foi para o inferno, o filho dela havia se matado na garagem de casa, esse sentimento está dilacerando o coração dessa mãe. Me dá uma palavra agora. E ela pediu isso na frente de todo mundo e foi inevitável que todo mundo ouvisse. E naquele momento o Senhor foi misericordioso. E eu disse para ela: mãe, nenhum de nós aqui neste lugar pode dizer que o seu filho está no inferno agora, porque nós não somos juízes de absolutamente nenhuma causa. E quem não nos garante que nos últimos instantes de vida o seu filho disse: eu me arrependo do que eu estou fazendo, pai, eu não gostaria que acontecesse. E se ele fez isso, ele está com o Senhor agora, e ninguém pode dizer o contrário. Se no último instante ele se arrependeu, hoje ele está no céu.
para dizer: quem nos garante que no último instante ele não se arrependeu? E se ele se arrependeu, ele está com o Senhor. Aquela mulher me abraçou. Algumas pessoas que estavam ali me julgaram imediatamente. Mas o Senhor me usou como uma portadora de boas notícias ao coração de uma mãe desesperançosa totalmente acerca do futuro do seu filho. Eu quero te convidar hoje a se encher da presença de Deus e saber que quando as coisas ficarem apertadas, o Senhor vai trazer todo o alívio e todo o refrigério necessário. Pode confiar em mim. Eu falo com conhecimento de causa. O Senhor é suficiente para nos suprir em todas as nossas necessidades. E Ele continuará com você. Não desista. Não desista. O Senhor vem hoje com o seu poder, mostra a sua luz e te dá novos motivos para sorrir. Amém? Amém!